Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Quem tem um livro, levanta a mão. Balança, balança o livro. E tem gente que comprou e não trouxe, que eu estou vendo. Vocês não tem jeito não. Baixa o livro. Quem quiser adquirir o seu, custa apenas R$10. Tem aí o Júnior, a Vevé, tem a Jeane, tem outros irmãos que podem ir até você. Basta levantar a mão. Queria que todo mundo tivesse o livro. E o esposo, dê de presente para a esposa o livro, tá? Quero agradecer aí ao Luquinhas, que está organizando. Enquanto tiver lugar, entra, né? Tem alguém que quer o livro ainda? Levante sua mão. Lá atrás, ó, tem gente que quer. Fica com a mão levantada para eu indicar. Levante sua mão, quem deseja. Aqui, ó, na frente tem um. Lá atrás tem gente. Meu Deus, ainda tinha tanta gente do lado de fora. Pega o seu celular.
Você que está pelo YouTube, vou falar com você agora. Seja um evangelizador digital. Curta, dê o joinha, dê o like. A maioria entra e não dá. É uma coisa tão simples, é só, não paga nada. Eu acho que se fosse pago, aí vocês faziam. Mas como é de graça, ok, o like, tá? E compartilhe agora. Compartilhe agora. Pega o celular, abre no YouTube, Rádio Shalom Oficial. Se você tem algum familiar seu, compartilha com o celular, com o WhatsApp, sei lá, a rede social da sua família. Faça isso agora, ajude-nos, tá bom? Ajude-nos agora, faça isso. Pega o Rádio Shalom Oficial. Eu quero chegar a 50 mil seguidores. Só tem agora ainda 35. 35.400 estava mais ou menos. Faça isso agora, tá bom? Você que está em casa também pode fazer isso. Então, todo mundo compartilha. Não fique aí não, viu? Vá lá, veja a transmissão, dê o like, bote um amém no comentário, se inscreva quem não é inscrito. Quem não é inscrito ainda no Rádio Shalom Oficial, levanta a mão. Quem não é? Então, se inscreva, por favor. Se inscreva agora. Rádio Shalom Oficial. E não fica aí não, tá? É só botar, guarda o celular. Pega o livro agora e abre aí na página 45. Página 45. Qual é o tema dessa semana que começa hoje? Todo mundo junto, página 45. Quarta semana do cerco de Jericó, página 45. Qual é o tema dessa semana? São José Castíssimo, Maria Puríssima, cura da sexualidade. Só vocês. São José Castíssimo, Maria Puríssima, cura da sexualidade. Qual é a sugestão para hoje, para a missa? Faça uma carta de compromisso com Deus, que será queimada no altar. Deixa eu pegar um aqui. Eu, não vou dizer o nome, me comprometo, Senhor, de ser fiel, dedicada às tuas obras, sendo honesta em meus caminhos, e que eu seja forte diante de todos os trabalhos, Senhor, que tu colocares em meus caminhos, porque eu sei que contigo vencerei. Isso aqui é o dela. O do marido. Eu prometo ao Senhor Deus ser fiel, ser um pai melhor todos os dias, ser um marido sábio e espelho de José, pai adotivo de Jesus. Oh, coisa linda, viu? Marido e mulher. Devia dizer o nome. Oi, meu amor, aqui é o dela, olha. Ela fez aqui o dela. Como é seu nome? Peraí. Seu nome? Maria Laura, só nasceu no... Quantos anos você tem? 4. Maria Laura Costa. Obrigado, Papai do Céu, por tudo que fez pela gente. Adoro o Senhor para sempre. Adorarei. Aqui é a letrinha dela, né? Adorarei. Obrigada. Eu não vou mais fazer bobeira. Que coisa linda, né? Daqui a pouco nós vamos colocar tudo aqui para ser queimado diante do Santíssimo. Ainda bem que vocês estão fazendo as coisas como devem. Gente, a homilia de hoje, presta atenção, que o cajado vai bater forte. Prepara o lombo, que a peia
hoje é grande. Eu não vou falar da minha opinião. Aliás, aqui na homilia, o padre não pode dar a sua opinião. Não é verdade, Emi? Aqui ele está para pregar a palavra de Deus, segundo a palavra e o magistério da igreja. Padre não tem opinião, e se ele tiver opinião, ele guarde para ele. No altar, ele pode e deve pregar a única e verdadeira palavra de Deus e a única doutrina que é da Igreja Católica, Apostólica, Romana. Doe a quem doer, a Amém. verdade vos libertará. João 8,32. Amém. Então, não vou dar minha opinião sobre esse assunto. Eu vou falar o que a Igreja Católica, Apostólica, Romana fala. Padre, mas eu não concordo. Então procura outra igreja. Vá para outro canto. Porque essa é a doutrina da igreja. A igreja não vai mudar porque nós não concordamos com ela. Hoje, o Senhor inicia conosco uma semana de cura da sexualidade. Nós já falamos aqui, desde o começo, do propósito de Deus para nós esse ano, que é nos curar como família, para sermos homens repletos de Deus, mulheres cheias de Deus, homens e mulheres que amam o Senhor, que fazem a diferença nesse mundo, porque para ser como todo mundo, você não precisa vir para o Shalom. Para ser igual a todo mundo, você fica em casa, vai comer caranguejo. Na quinta-feira não é dia do caranguejo, né? Pois é, você vai comer caranguejo. Aqui não. Aqui estão aqueles que querem, mesmo fracos, mesmo com seus defeitos, e eu tenho muitos defeitos. Quem me conhece de perto sabe que eu não sou santo ainda, mas eu vou. Eu vou ser. Mas quero. Sexualidade desequilibrada tem cura. É o tema que eu vou falar para vocês. Repitam. Sexualidade desequilibrada tem cura. Bem forte. Sexualidade desequilibrada tem cura. Livro do Gênesis. Primeiro livro da Bíblia Sagrada. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E viu que tudo era bom. Fez o sol para iluminar o dia, a lua para iluminar a noite, as estrelas, separou a terra da água, criou os animais, criou as plantas, as flores, as frutas, criou todo o universo. E no sexto dia, no último dia, Deus criou o homem e a mulher. E diz a palavra, e os criou homens e mulher. E os criou macho e fêmea. Deus criou um homem e uma mulher. Naquela história de Adão, ali está uma maneira figurativa para indicar que Deus criou os seres humanos e colocou-os num jardim de delícias. E o centro da vida de Adão e Eva, que era o pai e a mãe da humanidade, era Deus. Deus todo dia vinha falar com Adão e Eva. E esse fato que a Bíblia diz, há não sei nem quantos séculos que Deus criou homem e mulher, a ciência depois constatou que para se ter um homem,
Quais são os 2 cromossomos que são necessários? X e Y. Quais são? X e Y. E a mulher? XX. XX. Quem estudou isso em biologia? Era prova, né? Um homem é XY. A mulher? XX. A ciência, depois, séculos depois, quando pôde examinar, fazer testes, ela chegou a essa conclusão. Realmente Deus criou homem e mulher. Está aqui, homem é XY, mulher é XX. Se nós pegarmos o osso de um cadáver que viveu na época da pedra, o homem o Neandertal, sei lá o quê, da época do fogo, da descoberta do fogo, séculos e séculos e séculos e séculos, e examinar dentro de um laboratório um pedaço de osso, o que é que o laboratório vai dizer? Esse osso é de uma mulher. Esse osso é de um homem. Mesmo que tenham passado séculos, não há dúvida, aqui na Capela das Relíquias tem ossos de vários santos. Se pegar o osso de Santo Agostinho que está lá e levar para o laboratório vai dizer, isso aqui é de um homem. Se for verdadeiro. Se não for, se for falso, também vai dizer, não é. Isso aqui é de um cavalo. Se for de um animal, é de um animal. Se for de um ser humano, é um ser humano e o sexo está definido. Biologicamente, o sexo está definido no momento da concepção. O óvulo penetra aquele... Aliás, o espermatozoide penetra aquele óvulo e naquele momento se transforma em um ovo que vira zigoto. Vem a fase embrionária, vem a fase feto, e a mulher com uma semana vai fazer o exame de sangue. Ela não sabe o que é que está lá dentro, mas o exame de sangue vai dizer, está grávida e é de um homem. Não é assim? É. Ou eu estou enganado? O exame não revela? O exame de sangue? Revela. Agora faz o exame. Não precisa nem... Quando eu era pequeno, eu gosto de contar minhas coisas, porque era assim. Tinha uma mulher grávida na minha cidade, não tinha ultrassom. Aí, vocês vão rir, mas é assim. No interior é assim. Aí pegava o coração de uma galinha. Luciana sabia disso? Aí abria no meio. Né? Aí botava para cozinhar. Eu via isso. Se quando cozinhasse, o coração abrisse, era mulher. Se ficasse o coração... Mas não era assim? Era assim. A Emi está horrorizada, mas era assim. Era. Na casa, né? Eu via, minha mãe dizia, fulana está grávida, vamos ver o que é menino ou menina. Pega o coração da galinha, quando acabar a cozinha, abria, né, no meio, e aí quando aí abria, ela ficava assim, aberta. Mulher. Se fechasse, homem. Tem gente que está pegando ideia, né, aqui. Não sei, mas... Como diz o homem da... Só sei que era assim, né? Olhem para mim agora. O mundo atual vive um processo de genitalização. Genitalização. Onde o que conta é o sexo. Genitália. É um mundo da genitália. Eu dizia ontem aqui na pregação. Você vai vender um pneu, aí passa tem um outdoor na cidade. Está lá, uma mulher de biquíni deitada e o pneu aqui, ó. É ou não é assim? É sim. Bolacha creme crack, manteiga, cerveja, eu não sei o que é que tem a ver. E não tem uma feminista que se levante para dizer, vocês estão usando a imagem da mulher para fazer propaganda de pneu. Mas ela está lá.
Por quê? Porque o mundo está vivendo um processo de genitalização. Essas calças apertadas que estão lançando hoje, que ninguém sabe se é de homem ou se é de mulher, elas destacam o quê? As genitálias da pessoa. É um fato. É um fato. Até a mancha que se bota nos jeans, vocês já notaram? Tem um lugar marcado. A calça é toda de uma cor, mas aqui na frente ela tem outra tonalidade, ela tem outra marca. E atrás. E até os pobres dos jogadores estão jogando futebol e a marca do patrocinador aqui na bunda. Vocês já notaram isso? Já viram? Isso não é de graça. Isso foi pensado, isso foi estudado, existem pessoas pagas para fazer o marketing da genitalização das coisas. Se fez uma pesquisa nos Estados Unidos, se descobriu, uma empresa fez, como é que eles deveriam fazer o produto para as mulheres comprarem nos supermercados. E eles começaram a ver que, como é a mulher que faz a compra, eles começaram a pegar perfumes, shampoos, desodorantes e fazê-lo em forma de um falo, de um órgão sexual. Vocês já notaram? Para que na hora da compra a mulher possa associar o objeto que está lá, o shampoo que está lá, o desodorante que está lá, o perfume que está lá, forma com sexo. E assim comprar. E se viu que aqueles produtos vendiam mais, eles colocavam um normal e um do outro jeito, da forma de falo. O que vendia era da forma de falo. Basta vocês pesquisarem que vocês vão ver isso. Quase tudo hoje visa pornografia, sensualismo e erotismo. Quase tudo. Qualquer música, propaganda, novela, filme visa sensualidade, pornografia e erotismo. Onde vamos parar com tanto lixo? Entrando de manhã, de tarde e de noite, pela internet, pelo celular, pela televisão, pelas revistas, pelos jornais, os filmes. Onde? O problema é que tudo isso tem gerado pessoas com uma sexualidade desequilibrada. Existem pessoas hoje com a sexualidade desequilibrada. Vocês se lembram do professor Raimundo, que tinha uma mulher a biscoito, né? Que aí ele fazia uma pergunta, aí ele insinuava com ele assim, o senhor só pensa naquilo, né? E ela virava os olhos. Pois é, a nossa geração só pensa naquilo. Naquilo. Por quê? Porque ela está vivendo um processo de genitalização, de sensualidade, de pornografia, dia e noite. Dia e noite. As pessoas têm absorvido o lixo e terminam perdendo a sua identidade sexual natural. Hoje você olha e às vezes você não sabe, né? Você olha e diz, que produto é esse? Porque as pessoas estão perdendo. Devido a elas terem sido bombardeadas dia e noite, sexo, 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 sexo. Elas estão perdendo a sua identidade sexual natural. Um homem, biologicamente, já vimos que é homem. Se ele biologicamente é homem, ele tem que se comportar como homem. As ideologias pagãs
tem ordenado, falado, sugerido e imposto, sobretudo hoje, imposto na sociedade o que eles acreditam que é o certo. E nós temos que simplesmente aceitar e dizer amém e está tudo ok. Deus, Ele quer curar a nossa afetividade. Deus quer curar essa realidade que é uma bênção de Deus. O sexo que Deus nos deu não é um demônio dentro de nós. É um dom. Diga, eu sou um dom. Eu sou um dom. Você mulher, diga, eu sou um dom. Eu sou um dom. Você que é homem, diga, eu sou um dom. Eu sou um dom. E é essa, digamos assim, como é que a gente diz? Eu sou homem, tenho uma mulher, essa diferença, essa complementariedade é o que cola. Deus fez o homem tão perfeito, no sentido genérico, homem e mulher, tão perfeito, que um homem e uma mulher foram feitos um para o outro, assim, cola. Certo? Assim, ó, dá certo. O órgão sexual feminino foi feito para o órgão sexual masculino. O órgão sexual masculino foi feito. Gente, é uma coisa tão bela que quando o homem casado na igreja, em Deus, ele começa a fazer uma carícia na sua esposa e a esposa fazer uma carícia no seu marido, o corpo começa a se preparar. O órgão sexual masculino, o órgão sexual feminino começa a se preparar. Deus foi tão belo, tão maravilhoso, que fez tudo de um modo que aquele ato seja uma bênção de Deus. Deus lubrifica, Deus proporciona, e ali vem. E os dois se unem na perfeição, cumprindo as duas finalidades do ato conjugal. Primeiro, a procriação. Digam, primeiro. A procriação. Segundo, o valor unitivo do casal, dizia Paulo VI na Evangelho Nunciandi, uma encíclica do Papa. Deus deu o prazer, que se não tivesse prazer ninguém queria. Quem queria? O prazer que Deus deu à sexualidade humana é para cumprir essas duas finalidades, a procriação e o valor da unidade, unitivo, prazer do casal. A boca foi feita com uma finalidade. Os olhos foram feitos com outra finalidade. As pernas foram feitas com uma finalidade. Tenta andar com a boca, dá certo? Dá? Não. Se você mudar a ordem das coisas, vai dar certo? Não. Não dá, gente. Então Deus fez o homem, fez a mulher, fez o corpo, fez... Não, mas eu não quero. Eu quero outra coisa. Eu quero. Mas o Criador não fez assim. O Criador fez tudo certinho. Está lá tudo. Cada buraco tem a sua finalidade. Cada um tem sua finalidade. Dá para urinar pelos olhos? Não dá. Deus fez o aparelho urinário no lugar certo. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Deus criou tudo certinho, tudo direitinho. Toda vida que o homem vai contra essa lei que Deus fez, esse modo de Deus ter estabelecido para nós, a gente se ferra. A gente se quebra todinho. Quando eu deixo que o mundo, com essa erotização, com essa genitalização, invada minha mente, eu começo a ter feridas na minha afetividade, na minha sexualidade. Feridas que
são causadas por uma busca de algo que eu não recebi. Por exemplo, a criança precisa de abraço, de carinho, de atenção. Aí o pai não dá. A mãe não dá. Aí o tio bota ela no colo e começa a alisá-la. Aquele carinho do tio, que não é carinho, é pedofilia, vai deixar marcas para sempre na vida do seu filho ou da sua filha. Para sempre. E essas feridas precisam ser curadas. Existem pessoas marcadas na sua afetividade, na sua sexualidade, porque foram abusadas sexualmente pelo avô, dentro de casa. Dentro de casa. E uma pessoa abusada tem muita probabilidade de se tornar abusador. Ou melhor dizendo, todo abusador já foi abusado. É uma cadeia infernal que os pais precisam dar atenção, que os pais precisam cuidar. A pesquisa mostra que o maior índice de abuso está dentro da família, ou vizinhos, ou próximos. Infelizmente, também dentro da igreja. Quantos sacerdotes caíram nessa? Porque também eram feridos e não foram curados. E hoje o Papa está aí, Francisco, fazendo uma verdadeira limpeza de homens que não eram chamados e que foram e caíram nessa tentação, porque não foram curados. Você pensa que você é machão e pode passar na frente, estou papando. Pois é, estou papando, talvez seja alguma coisa que está mal resolvida dentro de você, que precisa de cura. Não é normal. Não posso ver mulher. Não, padre, é porque eu não posso ver mulher. Pois isso aí não é sinal de ser homem, não. O homem é aquele que vê, é bonito, que é bonito, é bonito. Que é feio, é feio. Mas não me pertence. Eu já tenho a minha. Eu já tenho o meu. A minha não é essas coisas todas, mas foi a que eu escolhi. Eu vi uma mulher dando um tapa agora no marido. Foi você que escolheu. Foi você que escolheu. Dê uma arrumadinha, ajude. Dê um dinheirinho para ela cortar o cabelo, fazer uma chapinha, né? Só um pozinho de arroz, um batonzinho para a bichinha, né? Um brinquinho, um negocinho. Não vá atrás fora, não. Mas as feridas da sexualidade geram desordem. Por isso, o aumento de pornografia, vou já dar dados para vocês em nosso meio. As famílias começam a se desestruturar e a saírem do projeto de Deus. Daí o abuso sexual de filhos pelos pais, parentes. Você já pensou como é que um pai tem coragem de abusar de um filho? Não dá um nojo, não dá um negócio ruim, não. Pois é, quantas vezes eu já ouvi casos disso? A mãe desesperada. Não é? Estou falando do sexo dos anjos, estou falando de coisa que acontece. O que é que leva um homem a se tornar um abusador? Uma sexualidade, uma afetividade ferida que não foi curada. O que é que leva o homem a trair? Um dia eu atendi ele disse, padre, olha, eu termino o ato conjugal com a minha esposa, acabo de ter relação com ela, não dá 10 minutos, eu já estou subindo as paredes de novo. Aí vou para a empregada e transo com ela. E aí começou a contar as aventuras que ele tinha. E nós fomos rezar. E quando nós fomos rezar, Deus me deu uma palavra. Aquele homem tinha sido abusado aos 4 anos de idade.
E a forma dele inconscientemente dizer eu sou macho, eu sou homem, tinha sido abusado por um homem, era transar sem parar. Em cada relação ele estava gritando, eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem. Na realidade era um homem sim, ferido. Ferido. Os jovens, meus irmãos, nossos jovens estão se tornando feios, tudo pintado de dragão, de cada bicho feio, cobra, né? Você olha aquelas tatuagens, brinco por todo canto, brinco na língua, é piercing no umbigo, nos órgãos sexuais, na orelha, em todo canto. Nossos jovens estão se tornando feios, sem vida, sem razão para viver. No Ceará, cada 24 horas, um jovem de 13 e 15 anos tira a vida. Estão ficando velhos antes do tempo, porque a droga acaba. Eu conheço 2 jovens, 2 irmãos, filhos de um grande empresário de Fortaleza. Um dia eu cheguei, eles estavam comendo lixo aqui na porta do Shalom. E eu olhei e disse, meus filhos, o que foi? Nosso pai botou para fora que nós não temos mais jeito. Estamos morando na rua, drogados, feios. 2 jovens, que poderiam hoje estar numa faculdade, ou já formados, servindo felizes, casados, comendo lixo, filho de empresário. Porque um dia eles caíram na tentação de acolher esse mundo diabólico, que é capaz de autoridade sair na rua para fazer marcha da maconha. É porque nós temos que oficializar a maconha, porque todo mundo usa, mas não pode se tornar lei. Como é que você vai aprovar droga? E a gente sabe quem são esses que defendem tudo isso. Olha o partido deles. Olha, se você não vai chegar à mesma conclusão que eu. Esses endemoniados do inferno, que defendem tudo que não presta. É aborto, é destruição da família, é prostituição, é ideologia de gênero, é maconha. E nós, povo cristão, o Brasil é maioria cristã, seja católico ou protestante, aceitando esses infelizes aprovar nas nossas câmaras leis que contrariam a vida, que contrariam os mandamentos da lei de Deus. E não venha com mimimi na internet. Se você está aí, não concordo, pois saia, vá para a baixa do véio. Aqui você vai ouvir a verdade. Se você quiser ser curado pelo Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho para dar a vida por esta humanidade perdida, o sangue dele tem poder para libertar o drogado, para libertar o prostituto, para salvar a humanidade. Nossos jovens estão morrendo, nossos jovens estão perdidos, porque não há ninguém, nem na escola, nem na família e nem na igreja. Nem na igreja, porque os nossos padres terminaram também, alguns caindo na tentação. Não, pecado é pecado, erro é erro, mal é mal, diabo é diabo, Deus é Deus, inferno é inferno e céu é céu. Cresce os estupros, crescem abortos, AIDS, doenças sexualmente transmissíveis. Só um tolo não percebe que o nosso mundo está caminhando para o abismo. Só um idiota, um imbecil, é que não vê o que é que está acontecendo. Só um idiota. Quem é a culpa de tudo isso? É Deus? Claro que não. Nós somos responsáveis porque estamos fazendo a opção pelo mal, dizendo não à vida que é Deus e dizendo sim ao mal. A culpa é nossa.
Quem paga a energia de sua casa? Quem é? Quem é que paga a internet da sua casa? E por que seu filho fica a madrugada toda lá, sabe Deus com quem, fazendo o quê, e você não chega para ele e diz, ó, a internet aqui de casa não vai mais servir para a prostituição. Mas sabe por quê? Porque nossos jovens estão crescendo em lares desestruturados, de pais alcoólatras, de pais que traem a esposa, de famílias que brigam, da mãe que destrói a imagem do pai. Seu pai não vale nada. Seu pai é um cachorro, cachaceiro, raparigueiro, e o menino não quer ser aquilo. Clima de desconfiança. O pai diz uma coisa, a mãe diz outra, e o menino é sabido, ele não é besta. O pai diz não, ele corre para a mãe, e a mãe diz, por que não pode? Não pode porque vocês dois deveriam ter conversado sobre o que é que seu filho pode ou não pode. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o problema vem para mim depois. Quem paga a conta sou eu, que nem mulher tenho. Vem parar aqui no Shalom. Ah, minha filha quer se matar, padre. Cadê ela para dar um empurrão? Ela quer se matar porque você não deu limite a ela. Ela quer se matar porque ela passa a noite sem dormir. Ela quer se matar porque ela não tem sentido de vida, porque ela não sabe o preço do feijão que ela come. Você não faz ela entender o que é uma vida verdadeira. Aí qualquer dia quer me matar, me cortar com a... Deus quer curar a humanidade doente. Deus quer curar nossa afetividade, nossa sexualidade. Deus quer entrar nessa área da nossa vida. Ele quer, porque faz parte do projeto dele para você. Não é fácil. Semana passada eu dizia para vocês, não precisa ter no celular da mulher ou do marido senha. Para quê? Isso vai lhe ajudar. Porque o que tem de casamento se acabando por causa desse infeliz, de internet, de Instagram, de rede social, não está no gibi. Ah, padre, mas é só uma curtidinha. É só uma curtidinha. É só uma curtidinha. Mas aquela curtidinha que você está lá é um coração. Não é um coração? É ou não é? Vermelho. É. Se você clicar, a outra pessoa já vai se sentir. Ele me curtiu. E aí? Oi? Começa assim, né? Oi? Oi. Você está fazendo o quê? Está sozinho ou está em casa? E aí vai. E destrói o que Deus com tanto carinho, com tanto amor preparou. A tua família. Aí você vê uma criança chorando que o pai separou, porque a mãe separou. E eu acho que nesse tempo de pandemia deu uma loucura. Parece que o coronga entrou, foi no juízo de muita gente. Foi. O coronga entrou, foi no juízo. Todo dia eu recebo aqui, padre, minha mulher me deixou. Disse que não quer mais não, abusou. Padre, meu marido não me quer mais, disse que arranjou outra no Facebook. Indo para o final. Todos esses temas que eu direi agora são elencados pelo Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Luxúria. A luxúria é o desejo desordenado do prazer venéreo. É a busca do prazer em si mesmo. Ou seja, o prazer sexual só tem a finalidade de levar a um prazer pessoal. Deus deu o prazer no sexo para o casal se reproduzir filhos, a reprodução, a gestação de filhos e o valor unitivo. O prazer da luxúria é o prazer pelo prazer. A busca incessante de prazer, escute. A busca incessante do prazer pelo prazer gera desequilíbrio emocional.
que pode levar à dependência física e psíquica. Hoje, muitos casais não conseguem mais ter relação sem uma televisão ligada num filme pornográfico. E a mulher que não entende, a mulher tem horror, mais do que o homem, a mulher tem horror à pornografia. Você aceita até que ele lhe traia, mas que ele fica olhando porcaria, você não aceita. É ou não é assim? A mulher tem um asco. Não sei que já seja uma... Mas se ela não for uma... Ela vai ter asco, ela não aceita aquilo. Mas de tanto ver, eu vou falar daqui a pouco, tanto ver, o cérebro passa a se viciar naquele formato. E quando o homem está com a mulher, ele olha para ela e não sente mais nada. Ele precisa do uso da pornografia para se excitar. São estudos. O Catecismo da Igreja Católica 2351 diz: o prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades da procriação e da união. Se está fora disso, é moralmente desordenado. Além disso, em função de tudo que já foi dito, constitui-se um exercício da sexualidade que não está integrado à vontade de Deus. Quem diz o que é que eu devo viver na minha sexualidade não é Simone de Beauvoir, não é sexóloga, não é psicóloga. Quem diz o que tem que ser é Deus. Deus tem um projeto para o ser humano. É Ele que tem que dizer, é Ele que tem que falar, e eu tenho que ouvir a Ele. Porque o que você escuta hoje é de enlouquecer, porque tem muita gente doida. Doutor, é porque, sabe, eu gosto de amarrar minha esposa com a corda e bater nela, pá, pá, pá. Sabe, um fetiche que eu tenho, um desejo, sabe? Aí a sexóloga diz, olha, sabe, não tem nenhum problema, você conversa com a sua companheira, e aí você pode comprar uma corda que não seja tão áspera, ou umas algemas, e aí você... Agora, a mulher devia dizer, não, tá bom, eu aceito, agora quem vai levar a pisa primeiro é você. Eu lhe amarro, e aí eu tenho muita coisa para eu me vingar de você, algemado, nu em cima de uma cama, e eu com um chicote, você compra mesmo um chicote de couro, de boi, né? Vamos lá! Não precisa entrar a fundo. Luxúria é o prazer pelo prazer, como se o outro fosse um objeto que eu vou usufruir, vou pegar uma cera quente e vou derramar assim, pingo por pingo na pessoa. Vou amarrar a pessoa, vou enforcar a pessoa. Qual é a finalidade disso? O casal cristão, sua cama é o seu altar. E o altar do motel é o quê? É o altar do Satanás. Uma manifestação da luxúria. Uma manifestação da luxúria é a masturbação. O menino não sabe o que é, pode ouvir. Sabe? O que era isso? Não, para estar falando de macaxeira. Macaxeira. Uma manifestação da luxúria é a masturbação. E o que é a masturbação, segundo a doutrina da igreja? Um ato intrínseca e gravemente desordenado. Um adolescente com 12 anos, 13 anos, está descobrindo o corpo, né? E de repente acontece ele ali. Mas um cabra velho? Não, você já passou dessa fase, meu filho. Você é adulto, você não é mais menino, adolescente. A masturbação é um ato intrínseco e gravemente desordenado. Catecismo da Igreja, número 2352.
qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz a sua finalidade. Padre, e o que é que Deus tem a ver com isso? Tudo. Tem um caso na Bíblia chamado Onã. Onã era um homem que o irmão dele casou com uma mulher e ela não teve filho. Ele morreu, ela ficou viúva sem filho. E a lei do levirato, para proteger a mulher, dizia que quando o marido morresse sem deixar filho, o irmão seguinte deveria casar com ela para dar posteridade ao irmão. E o Onã disse: eu que não quero ter filho com essa mulher, vou querer ter trabalho. Na hora do ato conjugal, ele ejaculava fora. Isso se chama pecado de onanismo. Certo? Onanismo. E aí o que acontece? A Bíblia mostra que Deus amaldiçoou Onã por ele ter feito isso. E quantas formas de onanismo existem hoje? Anticoncepcionais, camisinha, pílula do dia seguinte, DIU. Ai, padre, não pode não. Pode não, filho. A igreja tem um método que, por sinal, é o mais seguro, 97% de segurança, que se chama o método Billis. E a igreja, o Shalom tem casais que dão curso do método Billis. A camisinha tem 7% de chance de você engravidar. Os remédios de DIU nem se fala para a vida da mulher, é uma desgraça. É doença na certa. Isso quem está dizendo são os médicos, não sou eu não é verdade? Esses anticoncepcionais são uma verdadeira desgraça, porque causam mal à mulher. Então Deus deu um método natural, o Billing. Ele foi numa tribo de indígenas e disse: mas por que essas indígenas não têm 500 filhos? Porque elas se tocavam e no toque dos seus órgãos genitais elas descobriam quando é que elas estavam férteis e quando elas não estavam. Quando elas estavam férteis e não queriam ter filhos, não mantinha o ato conjugal. Simples assim. Se as índias aprenderam isso, imagine nós, não é possível que nós não tenhamos como aprender um método natural, simples, com responsabilidade, sem negar a vida, mas também com equilíbrio, viver o casamento segundo a vontade de Deus. E a igreja oferece cursos, métodos que podem nos ajudar. Quais são as causas que podem levar ao vício da masturbação? Imaturidade afetiva, força do hábito contraído, estado de angústia ou fatores psíquicos e sociais que levam a pessoa, muitas vezes, a fazer do ato um descarrego de tensão psicológica, de estresse. A pessoa está tão estressada, tão cansada, que ela usa o ato da masturbação como forma de alívio. Mas Jesus pode entrar nessa área também. Lamentavelmente, não é raro encontrar psicólogos, conselheiros e até mesmo gente da igreja que diz que masturbação não é pecado. Isso é besteira. Não tem nada não. Dizem que é uma necessidade, que a igreja está ultrapassada em questões modernas. Porém, o ensinamento moral da igreja é claro e constante. Independentemente da moda vigente, das inovações da ciência, da reforma dos costumes, da substituição de valores, a igreja estará sempre chamando o homem e a mulher a assumir a sua natureza de ser imagem e semelhança de Deus. Diga, a igreja, como minha mãe, me chamará sempre para assumir minha verdadeira natureza, que é a imagem e semelhança de Deus. A masturbação sempre é pecado, portanto deve ser confessada.
E se o padre disser que não é pecado, diga, padre, me perdoe se o senhor não coisa, mas eu estou dizendo que é. Porque se não fosse, eu não estaria aqui me confessando. Com educação, né? Você diga com educação. Mas diga, não, mas eu estou confessando porque eu estou me sentindo mal. E faz mal. É através do sacramento da penitência, da fuga das ocasiões de pecado, que ela é vencida pela graça. Com celular ligado, com computador ligado, com pornografia, com um grupo que manda para você vídeos impróprios, você não vai se libertar nunca. A fornicação. O que é isso? É a união carnal fora do casamento entre mulher e homem. Não é casado, entre dois jovens, união sexual, fornicação. É gravemente contrária à dignidade da pessoa, diz a igreja, e à sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos esposos, como para a geração e educação dos filhos. Além disso, diz o Catecismo, número 2353, é um escândalo grave quando há corrupção dos jovens. Quando se usa os jovens para isso. Pornografia consiste em retirar os atos sexuais reais ou simulados da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros de maneira deliberada. Ela, diz a igreja, ofende a castidade, porque desfigura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si. Como é que um casal cristão vai estar com a televisão ligada num filme pornô na hora do ato conjugal? Deus vai estar ali? Eu hoje estava fazendo uma pesquisa sobre esse assunto. A maioria daquelas mulheres são escravas sexuais, são pagas para aquilo, são humilhadas e muitas vezes fazem a contragosto, ou porque são obrigadas, redes de prostituição, ou porque ganham uma miséria para fazerem aquilo. A pornografia atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam, atores, comerciantes e o público. Porque, diz a igreja, cada um se torna para o outro objeto de um prazer rudimentar e de um proveito ilícito. Mergulha uns e outros na ilusão de um mundo artificial. E o cérebro que vai se acostumando pela pornografia, daqui a pouco eu peguei um jovem aqui novo, ele disse, padre, eu olho para minha mulher e não sinto mais nada. Eu só sinto prazer quando eu estou só vendo o vídeo. E acabou o casamento. Não sinto mais nada. Porque é cerebral, é vício. É uma falta grave, diz a igreja. As autoridades civis deveriam impedir a produção e a distribuição de material pornográfico. Catecismo 2354. Agora, olhe o absurdo. Qual é a quantidade de pornografia que existe na internet, na web? O tempo médio de visita a sites com conteúdo para maiores de 18 anos é 5 vezes maior do que aos de portais de notícias. O site pornô recebe 5 vezes mais visitantes do que um site de notícias. Os maiores sites pornôs têm números de visitantes comparáveis ao Google e ao Facebook. Tem um deles que tem uma média de 4, bilhões de visitas por mês. 4 bilhões de visitas por mês em um único site de pornografia. O triplo do que um grande site como a CNN consegue no mesmo período. Enquanto o tempo médio de permanência de grandes portais de jornalismo é de 3 a 4 minutos, os sites pornôs têm tempo de 20
de 15 a 20 minutos ou mais. Qual é a quantidade de material existente nesses sites? A maioria tem um banco de dados de 50 a 200 terabytes. Não dá nem para... Né? Quanto é um terabyte? Quanto cabe num terabyte? É 1 milhão, é? Quem é bom em... Quanto é um terabyte? 1000 gigas. Então, esses sites têm a maioria de 50 a 200 terabytes. Porém, isso vai mudando de acordo com o acesso. Tem um que tem 100 terabytes, outro 950 terabytes, para 100 milhões de usuários por dia. Isso significa que pelo site passa o equivalente a 160 bilhões de arquivos MP3 em pornografia. É como se transferisse 10 DVDs por segundo. É muita coisa, né? Estes são valores apenas de um site. É impossível, inclusive, dizer o número de acessos que há. E a maioria hoje é buscado por crianças, adolescentes e jovens. E vamos ter uma futura geração de meninos abestalhados, escravizados pelo sexo, desorientados na vida, porque acham que a sexualidade é o fim de tudo, e não é. Né? Prostituição, diz o catecismo, vai contra a dignidade da pessoa que se prostitui, reduzindo o prazer que dela se obtém. Aquele que paga, o travesti, a prostituta, a garota de programa, aquele que paga, peca gravemente contra si mesmo, viola a castidade a qual se comprometeu em seu batismo, mancha o corpo que é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 15 a 20. Diz o catecismo, no número 2355, a prostituição é um flagelo social. Além de que eu fico pensando, como é que uma pessoa tem coragem de parar um carro na beira-mar, nessas esquinas, e pegar uma criatura daquela e botar dentro do carro, que já passou por não sei quantas... Você deixa a esposa limpinha, cheirosinha, em casa. Só pode ser uma tara muito grande. É uma coisa que precisa ser curada por Deus. Precisa de confissão, precisa de busca de Deus, de jejum. Vai para o jejum de Daniel, para ver se mata essa reima, né? Que não é normal. Não é normal. Em muitos lugares do nosso país, pasmem, os pais pegam os filhos e levam para uma prostituta para ser iniciado. Olha que coisa linda. O pai diz, vem meu filho, vamos acolá. Vamos que você precisa ser homem como eu. Vamos levar você lá para o bordel, lá para o motel. Aí o menino, coitado, não está preparado, tem uma péssima experiência. Como é que eu sei disso? Porque eu escuto. Padre, meu pai me obrigou e eu fui apavorado com aquilo ali. Porque ele não está preparado para aquilo. Não é o tempo, nem o momento, nem o lugar de um pai levar um filho para um lugar desse. A igreja ensina que, além de ser pecado grave contra Deus, atenta contra a dignidade do jovem e da mulher que está sendo contratada, transformada em objeto. É preciso animar nas nossas famílias e comunidades a cultura da vida, a cultura do respeito. Por último, o tema mais difícil de ser falado hoje, a homossexualidade. O que é que a Igreja Católica Apostólica Romana diz? A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual
exclusivo ou predominante por pessoas do mesmo sexo. Isso é o que é homossexualidade, homossexualismo. Atração por uma pessoa do mesmo sexo. A sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Não se sabe por que isso acontece. E os movimentos gays do mundo inteiro, por pressão, desde 1973, proibiram toda e qualquer busca de entendimento do que é que acontece. Simplesmente saia do armário, aceite e pronto. Apoiando-se nas Sagradas Escrituras, a tradição católica cristã sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. Por quê? Primeiro, são contrários à lei natural. Fecham o ato sexual ao dom da vida. Não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Por isso, em caso algum, podem ser aprovados. A posição da igreja frente ao homossexualismo é tida como uma postura de preconceito ou reforço do preconceito. Porém, a igreja diz, quando falamos sobre este ponto, não nos baseamos em frases isoladas, das quais se pode deduzir informações teológicas discutíveis, e sim do sólido fundamento de um testemunho bíblico constante. Então, para um cristão, o Papa Francisco disse isso. Não, quem disse isso foi a Globo, não foi o Papa Francisco. Quem disse isso foi o jornal. A Isis Camparini. Mas o Papa não disse isso. O que o Papa tem pedido é que nós não podemos, isso a igreja diz sempre, tudo isso aqui está no catecismo, não inventei nada. Nós precisamos amar e acolher sempre. Se você tem um filho homossexual, ame-o. Mais do que você amaria os outros, ame-o. Cuide dele. Abrace-o, beije-o, ajude-o. Seja bom. Seja próximo do seu filho ou da sua filha. Acolha. A igreja deve acolher essas pessoas. Está aqui no catecismo. Eles realizam esta função de modo singular quando, mediante a recíproca doação pessoal, cooperam com Deus na transmissão da vida. Isso falando dos casais, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas uma pessoa que não tem essa vocação, não tem essa capacidade, é chamada também a crescer como pessoa, a viver como pessoa e ser respeitada nos seus direitos. Acolhida, evangelizada, amada. É importante frisar, diz a igreja, que as pessoas que apresentam tendências homossexuais devem ser acolhidas e amadas. Repitam. Devem ser acolhidas e amadas. Devem o quê? Ser acolhidas e amadas. A Igreja Católica condena qualquer tipo de discriminação para com essas pessoas. Catecismo número 2358, você pode pegar 23, 51, 52. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. E a igreja e o magistério repete a pedagogia de Jesus. Acolhe o pecador, abomina o pecado. Todo comportamento discriminatório, seja por atitudes ou por palavra, deve ser evitado. Agora a igreja tem normas. Casamento entre um homem e a mulher. A igreja tem normas. Comunhão é para isso. Para quem está confessado e está no estado de graça. São leis da igreja. Que, aliás, não é dela, é de Cristo.
A igreja não pode mudar, porque senão ela teria que rasgar o evangelho. O motivo primeiro da ação dos cristãos com as pessoas homossexuais é a caridade. Paulo diz aos Efésios 4:29, nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas o que for útil para edificação e benfazeja aos que ouvem. Antes, sede uns para com os outros bondosos e compassivos. Termino com essa frase. Quem é heterossexual não precisa afirmar a sua própria heterossexualidade humilhando o outro. Aliás, quem tem esse comportamento de ataque tem alguma coisa mal resolvida dentro de si. Essa fobia. Eu não posso ver um homossexual, vamos matar. Talvez você tenha alguma coisa aí que não está bem resolvido. É discriminação. Mas esses aspectos da sexualidade que eu falei, masturbação, pornografia, homossexualidade, prostituição, tudo isso, pornografia, fornicação, faz parte da nossa vivência. Se ela está presente, nós precisamos levar para Deus. Ter um bom confessor que oriente. Né? Rezar com aquilo. Não se entregue logo à primeira novela que aparece. Não. Veja o que é que Deus pensa de você primeiro. Faça isso antes de você tomar qualquer atitude. Amém? Amém. Eu queria... Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.